Novamente, um vídeo não sobre cinema, mas sim uma fofoca interessante sobre alguém da qual eu sou fã. E olha, essa tatuagem já diz o bastante. Eu fiz recentemente algo parecido com o Leonard Cohen, para quem não viu vou deixar o vídeo aí, e agora é a vez do Johnny Cash, um sujeito teimoso, bagunceiro e muito talentoso, com 96 álbuns, 1.500 músicas e nenhuma delas é ruim. Não existe música ruim de Johnny Cash. Para vocês terem uma ideia, tá? Bob Dylan, que é um dos maiores do gênero e tem ali equivalente ao mesmo tempo de carreira de Johnny Cash, tem 37 álbuns, cerca de 500 músicas. Elton John está com 464 e Michael Jackson 150. Agora compara isso com as 1.500 do Johnny Cash, que você vai entender que não é nenhum exagero dizer que Johnny Cash é um dos maiores. Eu já expus ele brevemente no vídeo de O Vento Levou, mostrando como ele era um simpatizante do General Lee, né, que comandou as tropas do Sul que lutavam contra o fim da escravidão. Mas eu sei que isso não é nenhuma surpresa, até porque Johnny Cash representa o country e o Sul é o próprio country. E hoje é o dia de falar sobre as histórias de Johnny Cash, mas eu sei, todo mundo sabe a história dele com a June, a história com seu irmão, a trágica história com seu irmão. Todas essas histórias ficaram muito populares depois da adaptação para o cinema, interpretado pelo Joaquin Phoenix. Inclusive, esse é um ótimo filme, recomendo para qualquer um. Mas aqui eu quero contar as histórias que poucos sabem. Como a vez que Johnny foi atacado pela sua avestruz de estimação. O ataque foi tão forte ali que rasgou a sua barriga de cima e embaixo e ele teve que ficar internado. E nessa época ele era viciado em anfetamina, né? Anfetamina é uma droga sintética em pílulas. E ele recebeu uma encomenda ainda no hospital, né? E o pacotão de droga ele tinha que esconder em algum lugar. Ele teve a fantástica ideia de colocar embaixo do curativo. Claro que a ferida aberta dissolveu todas as pílulas de uma vez só. O efeito foi catastrófico. As enfermeiras dizem que Johnny Cash ficou alucinado por dias, né? Ele acreditava fortemente que o hospital era um avião. Então elas precisavam se passar de aeromoças, o médico precisava ser o capitão, assim por diante. Mas a maior crise se deu quando ele acreditou que o avião estava caindo, né? Então imagina a gritaria que ele não arrumou pedindo paraquedas. E realmente, Johnny Cash por muitos anos ele foi viciado em anfetamina e álcool. Em seu diário, na autobiografia, ele diz que era normal ele ir para o quarto dos filhos, né, para fazer eles ali dormir, e nessa brincadeira ele matava 4 garrafas de vinho. Ele provavelmente dormia antes que os filhos. E agora vem a melhor história da sua carreira, tá? Em 65, Johnny ele foi pescar sozinho numa floresta, né? A Floresta Nacional de Los Padres, na Califórnia. Ali era lar dos últimos 53 condores. Eu não sei se pronuncia assim, né? Mas condores são umas aves de rapina, tá? Hoje já é extinto essa espécie. Com o efeito do vinho e anfetamina na veia, Johnny, pescando ali, sentiu um frio, resolveu acender uma fogueira, tá? Resultado? Ele queimou 205 hectares de mata preservada e matou 49 dos 53 últimos condores da região. E tá, quando os bombeiros chegaram, encontraram Johnny pescando ainda. Ele disse que não reparou. Quando ele foi informado das aves, né, ele disse que não ligava para esses malditos urubus. É engraçado que ele fala urubu mesmo. Claro que ele foi multado por irresponsabilidade e crime ambiental, no que equivale hoje a 5 milhões de reais. Mas ele realmente tinha muito problema com fogo. Ele queimou um outro carro porque ele estava carregando uns galões de gás e era reutilizado, então estava tendo vazamento. O vazamento provocou um incêndio que queimou o carro, mas esse prejuízo nem se compara com o anterior, né? E você repara que as histórias de Johnny misturam o trágico com o cômico. Um humor muito parecido com o dos irmãos Coen. Inclusive, para quem viu o Grande Lebowski dos irmãos Coen, vai pegar a referência aqui. Teve um dia que Johnny, com seu primo, teve que ir num monte jogar as cinzas do seu tio ali, né? Mas quando foi jogar, um vento bateu e todo o resto do seu tio voou na sua cara. Me fala se isso não é trágico e cômico ao mesmo tempo. Mas entre todas as fofocas da vida de Johnny, essa pra mim é a melhor. Pra vocês entenderem, tá? O country, a música country, ela tem 3 grandes movimentos, que é o clássico, o outlaw e o cowboy moderno. O outlaw é o que o Johnny Cash fazia parte, né? E na verdade os maiores fazem parte desse movimento. Willie Nelson, Kris Kristofferson e por aí vai. Nas músicas, né, eles normalmente abordavam ali histórias de criminosos e questionavam a moral antiga. Já o cowboy moderno, ele surge nos anos 80 e é isso aí.
também conhecido como a Era do Touro Mecânico. Isso porque o gênero country ele se populariza entre os mais jovens e jovem adora uma farra. E aí virou isso aí, né? As produtoras, vendo esse crescimento do novo country, claro que se interessou. Pensando no dinheiro, ela obriga alguns músicos que viviam da antiga forma se adaptar. Mas isso é muito normal de acontecer, tá? Tem inúmeros músicos aí que se mudam, né, se moldam obrigados pela produtora por causa de alguma nova tendência. Inclusive tem algumas bandas aí que são maleáveis até demais. Mas quem não era maleável era o senhor Johnny Cash. Mas claro, olha, ele tinha lá seus 70 anos, ele não estava mais interessado nessa movimentação toda aí. Ele bateu de frente com os produtores que insistiam dele deixar o seu estilo. Ele queria permanecer usando preto, não calças jeans apertadas. Afinal, ele era conhecido como o Homem de Preto. Após muita pressão, ele disse: ok, vou produzir um clipe, uma música me adaptando. E aí ele lançou isso. Chicken in Black, a galinha de preto. A música diz: por 2 longos anos minha cabeça doía. Então o médico disse que eu precisava fazer um transplante. O cérebro que tinha disponível era de um assaltante que morreu na noite passada. Então com meu novo cérebro eu vou a um show e do nada algo estranho acontece. Eu assalto a plateia e quando fui atrás do meu cérebro de volta, eu descubro que eles tinham colocado em uma galinha e agora essa galinha está fazendo muito sucesso com o meu cérebro. Olha, amigos, se vocês me verem andando na rua, lembre-se que aquilo não é necessariamente eu. E o problema estava feito. Johnny perdeu todos os contratos com gravadora, ficou 6 anos sem gravar, ele nunca tinha feito isso na sua carreira. Na verdade, o maior tempo que ele tinha ficado sem gravar era meses, ele normalmente lançava 3 álbuns por ano. O boicote aconteceu e foi tão forte que seu próximo álbum só seria o famoso álbum preto da música Hurt. Olha, se Johnny sofreu as consequências, imagina um músico iniciante. Não é à toa que dizem por aí que as produtoras são verdadeiras tiranias. Enfim, tá? Esse é o vídeo, então se você conhece alguém que gosta de Johnny Cash, envie esse vídeo, tá? Deixa um like, comentário, aquela coisa toda. Até o próximo e tchau!